Qualquer coisa que acontece com a criança, a gente pergunta: onde está a mãe? Porém, nas reuniões escolares, nas pracinhas, nos espaços em que as crianças ocupam, a gente não pergunta onde é que está o pai. Escolher não ser pai é muito fácil, porque vai muito além de usar camisinha, por exemplo. A gente pode cobrar a mulher de usar a pílula no dia seguinte, os próprios abortos, e a gente pode até não assumir a paternidade. E podemos também, mesmo quando nós assumimos nossos filhos, sumir depois que separamos. Então, também podemos nos enfiar nos nossos trabalhos, ver nossos filhos de 15 em 15 dias, ou passar 15 minutos brincando no dia e ainda assim ser considerado um paizão. Porém, contudo, todavia, nem toda experiência paterna é assim, obviamente. Existem aqueles pais que escolhem perder noites acordados, embalando crianças, que escolhem trocar fraldas, dar banhos, limpar golfadas, se atrasar no trabalho ou até abrir mão do trabalho para ir na consulta do pediatra ou na reunião da escola. E é esse que escolhe esse caminho, que já é doloroso e difícil por si só, também há de se enfrentar aqueles que incapacitam o pai. Ao discurso que ele deveria estar trabalhando, que ele não sabe trocar uma fralda, que ele não sabe segurar um bebê, que o filho dele está correndo risco pelo simples fato de estar com o pai. Esses que escolhem esse caminho de sono, cansaço, sujeira, cobranças e muito, muito amor, lhes convido para puxar a cadeira, pegar o fone de ouvido, porque essa conversa é com vocês. Então fica a pergunta: onde estão esses pais? Mas e aí, Gustavo, Bruno, onde está esse pai na sua clínica, na consulta pré-natal, né, quando começa essa jornada? Esse é um questionamento bem legal, porque é uma das primeiras coisas lá no consultório que eu tento puxar são os pais da criança para consulta pré-natal, né? Por quê? Porque o pai sempre acha que a consulta pré-natal ele é focado na mãe. E eu tento fazer de uma forma que seja focado na família. O homem tem dúvidas sobre o pré-natal, sobre o que pode fazer, sobre o que não pode fazer, e muitas vezes é deixado de lado, escanteado, justamente porque é o homem. E aí a consulta de pré-natal às vezes é focada na mulher, e aí, você tá sentindo o quê? Como foi? Você fez o exame? Você não fez o exame? E o cara tá ali, ele também tem dúvida de como vai ser esse parto, como é que vai tudo acontecer, quais são os próximos passos. Isso eu gosto de deixar uma previsibilidade de que o que vai acontecer naquele próximo mês, qual é a dúvida. Eu sempre pergunto pro acompanhante, pro pai, qual a dúvida que ele tem naquele momento. Porque não é um ambiente tão fácil para o pai uma consulta de pré-natal. A minha paternidade me trouxe essa experiência no início, as consultas do Caio terem sido focadas na minha esposa e não em mim. Não na nossa família. E aí eu falei, não, essa pessoa precisa ter as dúvidas sanadas. Uma outra coisa que eu sempre converso em consultório as mulheres sempre falam, eu desejo ter um parto, eu quero um parto normal, eu quero uma cesariana, eu quero o quarto do bebê. Mas os homens, nas conversas entre amigos, ninguém fala, e aí, você tá grávido, cara? Que legal. Já sabe se é parto normal, se é cesariana, você tá apoiando a sua esposa, vocês escolheram o quê? Não tem esse assunto entre a gente. Sim. Dificilmente você vê esse assunto numa roda masculina de tipo, poxa, minha esposa optou pelo parto normal, vou apoiá-la nesse momento, pô, também tô inseguro, sua esposa pariu como? Isso não existe. E aí, como a paternidade, né, a paternidade, ela surge em vários momentos, e também tem como a gente ir falando com aquele pai, tentando sanar as dúvidas. E não é uma coisa fácil. Sim.
Não faz parte do universo masculino, né, saber que a gestação é contada por semanas, por exemplo, né, quantas semanas, os trimestres, todas essas nomenclaturas, né, até da própria gestação e do parto em si. Né? O homem, ele acaba sendo colocado de lado mesmo, a partir do momento da gestação. Tá grávida. Poxa, que legal, parabéns, você tá grávido. Mas nada mais é com você. Agora é tudo com ela, olha, foco nela. Não, o foco é nele também. Pô, o que você tá com medo, cara? E aí? Qual é o próximo passo? E a preocupação masculina e feminina são diferentes, né? Até porque a nossa cultura é muito assim. Então, a preocupação feminina é dar o suporte, dar os cuidados pro bebê, se a gestação tá tudo bem. O homem não. O homem é a parte financeira, se tá tudo bem, se ele vai trocar de carro para dar um conforto, se a casa pinta. E isso é diferente, né? Então a gente tem que trazer para para essa família que os dois também têm dúvida, os dois estão ansiosos por aquela chegada e conversar com eles. Isso aconteceu muito comigo também. Sim. Quando eu fiquei grávida do Caio, que quem fica grávido é o casal, porque eu também fico grávido, o homem também fica grávido, surge essa dúvida, né, poxa, eu quis trocar de carro, eu quis melhorar, eu quis ir para um apartamento diferente, justamente para dar um conforto melhor para o meu filho, mas nunca foi falado. E aí, você tem dúvida? Pode ser porque eu sou obstetra, trabalho nessa área, e aí todo mundo acha que eu sei tudo, mas é completamente diferente. E é o que acontece, assim, quando eu fui pai, mudou muito a minha visão sobre o acompanhante que está ali, né? Sim. Ele também tem dúvida, ele também quer. Sim. É a paternidade, né? E não só a questão de dúvida no conceito de eu não sei algo, não é falta de conhecimento, como você mesmo é obstetra, né? Nesse sentido, mas de ter sentimentos, ter medos, ter receios, ter alegrias, ter entusiasmo, né? Tipo, coisas assim. E como que isso vai mexendo com a gente nesse processo de estar se tornando pai, né? Na sua clínica, você vê que os companheiros são presentes? Eles vão ou ainda é muito mais presente a mãe, a avó, nesse sentido? Então, eu tenho um público bem nichado, né? Que são geralmente mulheres que desejam trabalho de parto normal, parto humanizado, e geralmente em torno de 90% dessas famílias vão os dois. Mas geralmente nesse momento que só vai a mulher, eu sempre pergunto, e o seu esposo? E o acompanhante? Não veio por quê? Porque eu acho interessante eu também conversar com ele entender todo o processo, até porque no momento do trabalho de parto, ele vai ter grande participação. Ele vai ser, ele tem que ser um apoio da mulher. E ele tem que entender o que vai acontecer, quais serão os próximos passos. Acredito que o Bruno, numa visão do consultório dele, que também já é outro ponto, sim, né? Sim. A visão do Bruno como pediatra, que é outro ponto de paternidade, assim. Sim. Outro estágio também, né? Nesse sentido. É outro estágio. Como é isso lá, Bruno? Eu quero falar um dado bonito aqui, porque você falou um texto lindíssimo no início. Eu fiquei pensei em sair, pensei em ir embora. Não tem mais nada para falar aqui. Você falou, né, da escolha de ser pai. Em dado de 2023, que é importante a gente saber é que 172.200 crianças não têm o nome do pai na certidão de nascimento. E isso quer dizer alguma coisa. Sim. Né? Isso quer dizer muita coisa. Quanto? 172.200. De 2023. Em 2023. Só no ano passado. Tá? Dados de registro. É interessante a gente saber, né? A gente está falando de paternidade, pensar na primeira coisa que é o que é ser pai, né? Essa definição é muito difícil, primeiro porque ela vai variar de acordo com várias questões, né? Sim. Vai variar de acordo com o tempo. O meu pai foi um pai diferente do que eu sou hoje. E não quer dizer que ele tenha sido melhor ou pior pai, considerando que ele, né, o que ele aprendeu lá atrás, o que ele viveu como filho também. Então, a gente sempre diz o seguinte, né?
a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Claro que existe um movimento de transformação e é necessária uma vontade para você mudar. Sim. Ninguém muda se achar que está fazendo a coisa certa. Né? Então, o primeiro passo para você fazer diferente é você achar que você precisa fazer diferente. Se eu estou fazendo certo, eu não vou mudar nada. Para que eu vou mudar? Não faz sentido mudar. Sim. Então, a gente vem vendo ao longo do tempo, né, ao longo dos anos, até pouco tempo atrás, você como psicólogo sabe disso, ninguém falava do papel no pai, do papel do pai na criação das crianças, né? Era a mãe. Se você for ver lá nos psicanalistas, quem falava de pai, objetivamente? Muito pouco. A presença do pai, ele tá nesse lugar do castigador, né? Que Freud vai trazer muito essa questão do pai como aquele que vai empregar a lei, né? Tipo, ele não é aquele que vai cuidar ou que vai nutrir, né? Ele é aquele que vai determinar o que é certo e o que é errado. Muitas vezes por medo. Muitas vezes por medo, né? Porque o respeito e medo, até pouco tempo atrás, era muito confundido, né? Do que é respeito e medo, né? Mas E isso é importante. Então, essa definição é importante. E não falar sobre a paternidade ou não pensar na paternidade também é um lugar confortável às vezes, né? A gente fala do pai que é castrado, a gente fala do pai que não sabe fazer, então deixa que eu faço, né? Não sabe botar a criança para dormir, deixa que eu coloco, não sabe trocar a fralda, deixa que eu troco, mas tem gente que se coloca nesse lugar de conforto e fala, beleza, não preciso fazer nada. Até porque é mais fácil, né? Muito. Você já viu aqueles vídeos? Nossa, quando eu vejo esses vídeos no Instagram, né, na internet, eu morro de vergonha. Que tá um pai com filhos e filhas e alguém tá entrevistando, tipo assim, qual é a data de aniversário da sua filha? Sim. Ele não sabe responder. Qual é a cor do olho da sua filha? Ele não sabe responder. Qual é o nome da professora da sua filha? Ele não sabe responder. Tipo, o que você tá fazendo, cara? Sabe? Quantos pais sabem isso? Quantos pais sabem disso? Quantos pais do nosso convívio sabem isso? Exatamente. Mas aí a gente tem que trabalhar numa coisa que é o que você falou, né? Quantos pais são dadas essas oportunidades? Porque assim, vou dar um exemplo. Eu quis entrar no grupo da escola do meu filho, no grupo de WhatsApp. Foi difícil. Foi extremamente difícil, assim. Eu pedi pra... me coloca aí. Aí minha esposa pediu pra colocar. 2 dias depois eu falei, fala de novo. Pediu. E só depois eu entrei. E aí depois que eu entrei, entraram mais 2 ou 3 pais. Agora eu acho que tem até um número razoável. Depois eu dou uma olhada. Mas eu acabo, pela divisão de tarefas, assim, de cuidados lá em casa, eu participo mais do grupo, até porque eu fico muito no WhatsApp, respondo muita coisa e tal, e eu acabo olhando os grupos. E eu acabo botando vendo festinha, vendo dia do precisa ir com a camisa branca, então eu que coloco e tal. Mas não é uma coisa normal. Não é habitual, né? Não é habitual isso. Então, assim... É normal, mas não é comum, né? É legal a gente estabelecer essa diferença. Sim. Deveria acontecer sempre, mas não acontece. É o que se esperaria quando a gente pensa que um ser humano pequeno, né, uma criança, ela não é igual aos outros animais, né? O ser humano, para ter construído a humanidade dele, ele precisa de uma coisa chamada amor. Ele precisa de uma coisa chamada afeto. Ele precisa de acompanhamento. Porque senão ele cresce como todos os outros animais. E o ser humano é diferente nisso. E a gente não pode esquecer que isso não é papel único e exclusivamente. Hoje a gente discute mais sobre isso, e a gente está aqui até, né, falando disso. Não é papel único e exclusivamente das figuras femininas. Sim. Até porque, se a gente for pensar hoje, né, a gente tem configurações familiares diversas. Né? Mas o ser humano precisa de acompanhamento, ele precisa de alguém para fazê-lo crescer como ser humano. Uma coisa importante que a gente vê, e aí vocês perguntaram, que eu falei pra caramba, não respondi o que você perguntou, pais no consultório. Ao longo do tempo, aí 10 anos, um pouco mais de consultório, eu vejo muito mais pais hoje presentes do que antigamente. Sim. Na consulta. Estão na consulta. Muitas vezes, no celular, o tempo inteiro da consulta. Sim. Muitas vezes,
Eu já tive um pai que eu examinei a criança, foi o pai, a criança e a babá. E aí eu examinei a criança, fiz tudo tal, primeiro eu converso, né? A babá respondeu a maior parte das perguntas. E aí quando eu acabei de examinar, a criança estava botando a roupa e ele falou assim, e aí, vamos examinar? A babá, eu fiquei meio que sem saber o que responder. E a babá falou, ele já acabou de examinar. Onde é que está esse pai? A pergunta que você fez lá atrás. Sim. Está ali de corpo presente. Sim. Mas, será que sabe o que está acontecendo com essa criança? Sim. Então, isso é muito importante também. Estar ali não significa presença, né? Sim. Não significa dividir responsabilidades. Eu, de vez em quando, eu falo assim, será que não é algo cultural nosso? Muito. Vem numa certa mudança, a gente percebe uma certa mudança sobre isso, mas não é aquela coisa muito cultural do cara ter sempre aprendido o homem, ele tem que gerar. Ele tem que gerar as finanças, prover, né? as finanças justamente para deixar essa família bem. Sim. Mas o deixar a família bem não é só isso, só não é prover dinheiro. E outra coisa, assim... É muito pouco sobre prover dinheiro, né? Vai. Não, porque acho que um ponto muito importante é que a gente está falando de camadas que são extremamente finas, né? Porque eu não quero, por exemplo, criticar esse pai, porque isso, eu não conheço esse pai, você está contando um recorte muito recortado dessa história, né? Sim, você talvez sim. até como pediatra da criança saiba um pouco mais do caso e tudo mais, mas, por exemplo, ele pode ser um cara super que tá ali entregue, tá presente, mas naquele momento ele tava com um problema no celular e não tá ali naquela hora. Então, tipo assim, não estamos aqui para julgar pais também. Sim. Mas, qual é a questão? Existe uma sociabilização de nós, desde meninos, né, até homens, de não participar do cuidado, tanto que nós temos não só a dificuldade de cuidar do outro, mas de cuidar de nós mesmos, nesse sentido, de transferir a responsabilidade do cuidado para a figura feminina, nesse sentido. E aí você vai pegando que tem várias... É muito fácil, a nossa sociedade... ela é muito fácil de ir nos empurrando para esse tipo de paternidade Sim. que não é tão presente, sabe? Que é isso, criou o grupo do WhatsApp das mães da escola. Aconteceu também comigo, tipo, criou o grupo de WhatsApp das mães. E eu cheguei para minha esposa e falei assim, eu quero entrar. Ela falou assim, eu não quero criar um mal-estar. Ela falou assim... que mal-estar? Não, porque... Talvez seja mesmo. Talvez seja um mal-estar. E aí, tipo assim, eu não quero criar um mal-estar, mas quando surgir uma oportunidade, eu vou botar, pô, o que entrar, não sei o que lá. Tanto que não foi nem eu que entrei a primeira vez, foi um outro pai, que foi isso, a mãe chegou, bancou o mal-estar, tipo, pô, vamos botar os pais, não sei o que lá, o Hugo também quer, não. E a gente foi, entende? A questão essa dificuldade que a gente encontra para exercer a nossa paternidade, ela não é me desculpa, né, caso alguém se sinta muito embarreirado, né, nesse sentido, ela não é muito forte, ela não é muito grande. A gente precisa comparativo a outras barreiras sociais que existem, tá? Nesse sentido, tipo, barreiras sociais racistas, xenófobas e tudo mais, da barreira, tipo assim, eu como homem quero exercer minha paternidade. Ela não é tão grande. Mas aí se torna muito confortável, muito fácil a gente, do tipo assim, você não pode fazer isso, porque vai ser desconfortável e tudo mais. Então, beleza, então eu fico aqui na minha e tá de boa. Então, por isso que vai tendo várias essas etapas de tipo, pais que vão ter um contato muito forte com o pediatra. Eu tenho vários. E tudo mais. Vários. Mas que, por exemplo, não participou do parto. Sim. Porque teve até um processo de se entender como pai que, tipo assim, só aconteceu depois que nasceu o filho. Sim. Sim. E aí, como é que eu vou julgar esse pai, sabe, que só nasceu depois que o filho nasceu, entende? Mas ele tá se entendendo. Então, é um processo muito difícil que a gente precisa, ao mesmo tempo, não passar a mão na cabeça deles e falar, tipo, tadinho, eu sei que é difícil,
Mas, ao mesmo tempo, dá uma chamada de atenção. Bora, vamos lá, sabe? Vamos se posicionar. Porque a gente, nessa cultura também machista, vai colocar, tipo assim, você como homem de negócios, por exemplo, tem que se posicionar, tem que ser firme na palavra. Agora, pô, você vai lá, eu quero trocar a fralda do meu filho. Aí vem alguém e fala assim, não, você não pode. Ah, tá bom. Por quê? Não, eu quero trocar a fralda do meu filho. Entende? Entendo. É difícil. E aí, assim, você como psicólogo pode até me demonstrar isso melhor, porque, assim, meu avô era um cara completamente diferente do que meu pai é. Eu acredito que a minha paternidade seja completamente diferente da do meu pai. E eles não tiveram esse pensamento de chegar pra mim e falar assim, pô, meu pai não teve esse pensamento de vou criar o Gustavo pra ele ser melhor do que eu. Mas eu já tenho esse pensamento, por exemplo, eu tento ter algumas fontes de cuidados com o Caio. Por exemplo, o Caio, ele tem um carrinho de boneca, porque hoje eu tenho 2 bebês gemelares que eu ando de carrinho com esses bebês. O Caio anda com carrinho de boneca. O Caio cozinha, ele faz as mesmas atividades que eu e a minha esposa fazemos. Quantos meninos têm a oportunidade de fazer isso? Então, Sim. mas será que não é o nosso modo de criar esse menino que vai prepará-lo para o cuidado? Sim, com Para certeza. preparar, porque assim, eu torço muito para que o Caio, o Hugo e o Murilo, que são meus 3 filhos, que eles cheguem no momento da paternidade deles, se assim eles escolherem, e eles forem uns caras que conseguirem definitivamente dividir todas as tarefas. Que eu sei que hoje eu não consigo. Sim. Eu consigo dividir, talvez menos do máximo do que eu conseguiria. Talvez eu consiga até mais. Mas pelo conforto, pelo... Eu acho que... Desculpa te interromper. Vai lá. Porque eu acho que não é só uma questão também de conforto, porque eu conheço você. Entende? E eu vou trazer o seguinte. E eu posso perguntar pro Bruno em relação a isso. Existe alguma coisa que, por mais que a gente consiga cuidar de todo o resto, mas que vá conseguir ser comparativo com a devoção que a mãe precisa ter para amamentar? Eu acho que são questões muito distintas, né? Eu acho que são a amamentação, e a gente vê isso também às vezes colocado, né? Existe um ponto de, às vezes, se colocar nesse lugar de tipo, mas eu não posso fazer, eu não tenho peito. Ela acorda de madrugada muito mais do que eu porque ela tem um peito. Sim. E não ter peito não significa que você não possa estar ali exercendo sua parentalidade também. Sim. E eu sempre falo isso e falo com orgulho porque eu escolhi participar, né, da criação do meu filho. Eu nunca perdi um choro do meu filho na madrugada, mesmo não tendo peito. Então, assim, o que você pode fazer? Você pode levantar, você pode pegar a criança, você pode trocar uma fralda, você pode pegar uma água. Você pode ajudar a servir a mãe, pegar uma Exatamente, água para a mãe, então, estar assim, acordado conversando com ela. E é isso. O Gustavo falou uma coisa muito interessante, que o meu filho brinca de boneca, empurra o carrinho. Quantos meninos têm a oportunidade de fazer isso? Sim. Eu já coloquei uma vez meu filho brincando com a boneca no Instagram e perguntei se existe brinquedo de menino e de menina. Várias pessoas falaram coisas pavorosas. Pavorosas, assustadoras. Então, assim, tanto homens quanto mulheres. Sim. Isso é uma mentalidade do tempo, né? É uma coisa temporal. Não é uma questão, né, de pai e de mãe. Esse ano que passou, eu estava na casa da minha mãe, no aniversário dela, e aí eu vi que a unha do meu filho estava grande e fui cortar. Chegaram 2 vizinhas delas, são senhoras já mais de 80 anos, e falaram, o que foi? Ele machucou o dedo? Eu falei, não, tô cortando a unha dele. Mas é você que corta? Aí eu falei, eu corto a unha do meu filho, eu corto o cabelo do meu filho, eu faço comida pro meu filho, dou banho no meu filho. Eu cuido do meu filho. Eu faço o que o meu filho precisa que seja feito. Seja pela mãe, seja por mim, seja por qualquer outro cuidador. Sim.
isso é um susto para as mulheres, porque elas não viveram isso no passado. Sim. Então isso é uma coisa que parece surreal. Parece surreal. E aí a minha mãe fez uma colocação que foi assim, eles não fizeram nada pra gente, mas fazem pras mulheres. Não, eu tô fazendo pelo meu filho. É pro meu filho, não é mais pra ninguém. A unha é do meu filho, o cabelo é do meu filho. Então, assim, existe uma questão cultural muito importante. Sim. Não sei se é justo a gente, às vezes, colocar essa questão de comparar, né, em relação à devoção à amamentação. Também não sei se eu entendi muito bem o que você perguntou. Eu vou explicar um pouco melhor, porque existe uma questão que eu gostaria de pontuar nessa questão da devoção da amamentação, que é o seguinte, por exemplo, eu vi que uma mulher gasta cerca de 700 quilocalorias por dia de amamentação. Isso é basicamente 1 hora pulando corda, sem parar. A maioria emagrece muito, né? Sim. Você consegue ficar 1 hora pulando corda aqui agora? Eu não consigo ficar 1 hora correndo. Então, 1 hora pulando corda é pior. Não, é que 1 hora correndo também é 1 hora correndo também é 700. 1 hora direto correndo. Sendo que imagina isso, tipo assim, pô, tô com vontade de ir no banheiro. Não, agora você tem que pular corda. Porque é isso que é a amamentação. Então, é uma devoção não só energética da mulher, mas também de disponibilidade emocional, disponibilidade de tudo, assim, nesse sentido. Então, por mais que nós estejamos muito disponíveis nisso, como cultura, como sociedade, nós ainda não entendemos o peso e a importância da amamentação, por mais que a gente, eu e minha esposa, a gente tentasse colocar as tarefas iguais, não ficava. Nunca vai ficar. Exatamente, porque o peso da amamentação é muito maior, entende? Do que eu lavar uma louça. Não tem como eu fazer essa comparação. Ela amamenta e eu troco a fralda. Pô, você tá de sacanagem. Fora a abdicação, né, Hugo? Exatamente. Quando você tá amamentando, você não consegue muito fazer outra coisa, né? Às vezes uma mulher quer fazer xixi e não pode. Sim. Às vezes ela quer mexer em alguma coisa que ela tava fazendo e não pode. Então, assim, é parado ali. Mas tem gente que vai falar, pô, mas você tá sentado aí o dia inteiro. Você só tá sentado. Exatamente. Essa visão é muito comum. Então, assim, isso é muito doido. E em relação às expressões sociais também, uma vez eu comprei o livro, não me lembro bem, depois eu vou pegar o nome e a gente fala aqui, e Camila leu, e nessa semana que ela leu esse livro, a gente brigou pra caramba. E, cara, ela tava... Entre Mulheres e Lobos? Não. Esse é um livro espetacular. Pô, a gente brigou muito, cara. Mas E aí por quê, ela falou assim, depois de 7 dias sendo massacrado, Camila, te amo, quero dizer muito claro, mas fui massacrado. Ela falou, cara, eu acho que é por causa desse livro, porque eu tô pensando aqui que a minha filha vai viver, e a filha dela talvez, muito do que as mulheres vivem em relação à sobreposição do homem em relação à mulher, como você acabou de falar em relação à alimentação, que é uma coisa extremamente importante que às vezes as pessoas não dão valor. Sim. E ela falou assim, ela me fez uma pergunta que eu falei, cara, mas... Aí ela falou assim, deixa eu te fazer só uma pergunta. Você está pensando em alguma coisa agora aqui em relação à casa? A gente está deitado na cama para dormir. Você está pensando em alguma coisa que tem que fazer da casa? E eu não estava pensando em absolutamente nada. Pensando em dormir. Porque para mim, às vezes, né? Porque para a maioria dos homens, a louça parece lavada. A comida aparece na geladeira, né? Ou na despensa. Às vezes, o filho aparece de banho tomado, né? Vestido, dormido. Então, assim, quem está pensando nisso tudo? A gente não é acostumado a pensar nisso. Sim. E se a gente não se coloca no lugar de pensar, no lugar de dividir, no lugar de compartilhar, é muito natural que não aconteça. E em relação à paternidade, eu acho que é a mesma coisa. Sim. É muito semelhante. Então, como é que a gente tem que pensar nisso, né? Assim, como é que a gente tem que pensar nesse caminho? Refletir, para pensar no que se faz, pensar se está, não vou dizer nem errado e certo, mas pensar se a gente pode fazer melhor, se a gente pode fazer diferente. Estudar. Sim. Porque por que a gente está discutindo
isso no nível que a gente está discutindo aqui? Por que a gente está considerando vários pontos de vista? A gente já nasceu assim? Não. Não. Não fomos criados dessa forma que a gente está falando aqui. Uhum. Não fomos. Sim. Por que a gente consegue? Porque a gente pensa nisso. Uhum. Porque a gente pensa em trazer uma mudança. Porque a gente pensa em ser diferente. Porque a gente lê. Porque a gente estuda. Porque a gente está no lugar de, né, nós três, de orientação. Porque nós estamos disponíveis. Exatamente. A gente Porque a pensa gente nisso. quer estar disponível também. Sim. Tem essa. Sim, sim. Porque tem gente que pode ter disponibilidade, mas não. Esse Sim. é o papel Sim. dela. Sim. O papel da minha esposa. Sim. Orientar meu filho, orientar minha filha. Então, Mas eu acho que a gente podendo concluir assim no se é uma escolha ou não ser pai, né? Hoje, infelizmente, acredito que é uma escolha, mas não que deveria ser, infelizmente, para sempre nesse sentido, tipo, porque acho que, como até mesmo falou, se meu filho escolher ser pai, tipo, a gente quer que todas as pessoas tenham esse poder de escolha, mas que para que isso possa acontecer, para que seja igualitário, nós não precisamos só mudar o nosso pensamento, nós precisamos construir uma sociedade em que ajude esse pai a exercer a paternidade que ele quer ser, ajude a mãe a ser a mãe que ela quer ser, e que possa incluir a criança também na sociedade, né? Nos espaços da sociedade, que é uma discussão muito complexa, né? e eu acho que assim, até nossa conversa se propõe a isso, né? A pegar a pegar essas pessoas que querem discutir um pouquinho essa paternidade de tipo, poxa, eu não tinha pensado nisso. Pô, vamos, escreve aí, a gente vai ler depois. Vamos conversar nos próximos podcasts que a gente for fazer. A gente vai estar sempre falando um pouquinho desse tema de paternidade, mudança de paradigma, tudo isso com essa visão. Temos um psicólogo, um médico obstetra, um médico pediatra, justamente para tentar focar um pouquinho nessa fase de paternidade, gestação, criação, para a gente tentar ter uma mudança de paradigma e dar oportunidade a essas pessoas que têm desejo, conversar, tirar dúvidas, abrir esse espaço aí, onde possam ser ouvidas, possam ser acolhidas nesse momento, né? Acho fundamental. Fundamental a gente trazer a reflexão. Eu acho que só a partir da reflexão a gente consegue pensar em mudar, a gente consegue vislumbrar a possibilidade de transformar, de ser transformado. E acho importante a gente lembrar que nós somos cuidadores de crianças. E essas crianças precisam aprender isso desde pequenos. Então, o exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. Você pode falar tudo o que você quiser, ensinar milhões de coisas. Se você não fizer, muito provavelmente o seu filho ou a sua filha não vai fazer. Uhum. Porque Sim. o mais presente é aquilo que ela vive, né? Aquilo que ela vê diariamente. Então, eu acho que a gente está aqui para criar um ponto de discussão, para falar como profissionais e como pais, né, a respeito disso, de parentalidade, especificamente um pouco mais da paternidade, e a partir do que a gente vive, a partir do que a gente estuda e a partir do que a gente é, né? Você é uma pessoa absolutamente diferente de mim, que é uma pessoa absolutamente diferente de Gustavo, e nós temos visões diferentes da paternidade, temos opiniões diferentes, apesar, né, de tudo, de todas as coisas, de todas as leituras. Vamos enxergar, às vezes a gente vai ler o mesmo texto, enxergar de forma diferente, interpretar de forma diferente. Sim. Mas, como você falou, a gente não está aqui na posição de julgamento, a gente está aqui na posição de levantar a bola para o jogo acontecer. Acho que essa é a ideia. Acredito que o principal foco que nós três estamos querendo fazer é chamar esses pais que escolhem ser pais. Vocês que querem ser pais, siga a gente. Vem no @NoeMamãePodcast, ou no meu perfil, @HGCosta. Pode ser no perfil do Gustavo, @meuobstetra. @meuobstetra. @Bruno Amaral _pediatra. Para poder a gente estar vendo
todos os conteúdos que a gente vai estar trazendo, todas as discussões, mandar perguntas, contribuir com a gente, que a gente vai poder construir esse caminho juntos, né? Dessa paternidade presente, principalmente. É isso aí. Beleza? Deixa eu falar um negócio. Ele tá muito profissional, né? Cara, ele tá muito profissional. Maravilha, é isso mesmo.